Oi galera, tudo jóia? Eu de novo. Hoje eu tô com mais um episódio de Transídia e eu vou falar sobre uma coisa muito importante para mim, mas que é cheio de tabus, assim, por assim dizer, né? Que é sobre religião. Mas o que tem a ver, né? Por que fazer um vídeo sobre religião e transexualidade? É porque a gente sabe que no mundo de hoje diversas pessoas acabam apontando pra gente por causa da transexualidade e acham que a gente não tem direito a Deus mais do que elas, né? E a gente vai, por exemplo, numa igreja, eu que sou uma pessoa católica, aí a gente vai na igreja e a gente vê aquele diverso povo te olhando com cara torta, como se ali fosse um lugar que você não pudesse estar. E eu vim contar para vocês hoje, né, sobre uma experiência que eu tive, né, após conversar com o padre para fazer um dos processos chamados indulgência plenária, que me foi, assim, bastante começar, né, com a história que teve agora, né, como que foi. Eu primeiro vou explicar para vocês o que é indulgência plenária. Na nossa igreja, né, assim, na nossa religião, acredita-se que o pecado, né, assim como karma, traz as penas. Mesmo que Deus te perdoe e você se arrependa do seu pecado, você ainda pague com ele como se ele fosse um karma. Assim, você comete uma coisa errada, você acaba tendo que pagar uma consequência para ele. E isso é chamado na nossa igreja de pena. Pena pelos pecados. A indulgência plenária é uma forma, né, a indulgência em si é uma forma de se livrar de certas penas do pecado. Por exemplo, se você reza um terço, você tem um percentual de penas dos seus pecados que você tira. Se você faz uma obra de caridade, né, uma obra de missão, tem um certo peso de penas que você retira. E tem esse processo, né, chamado indulgência plenária, que abre geralmente quando a igreja decreta ano de misericórdia, que é o que está acontecendo esse ano. E aí, o processo, né, é simples, você faz uma confissão e passa pela porta da misericórdia e tem fé, né, em que Deus vai te livrar das penas do pecado. E aí é como se limpasse sua vida toda até aquele dia. Na igreja fala misericórdia, né? Como se a gente tivesse renascido graças à indulgência plenária, livre de todos os pecados, tanto os hereditários quanto os cometidos por nós mesmos. E aí eu fui fazer esse processo, né, e tive uma conversa bem franca com o padre de onde que eu fui, porque indulgência plenária só é realizada em santuários, e aí eu aproveitei, né, a época que eu estava em Barão, para fazer a indulgência lá, porque tem um santuário de São João Batista lá. E aí eu fiz, né, esse passo a passo da indulgência plenária e eu tive uma conversa bem franca, porque eu estava conversando com a minha tia antes, um pouco antes, né, pra gente saber, tipo, nossa, quais são os pecados que a gente vai falar? Porque tem tanta coisa e, afinal, pra ser uma libertação de vida, né, a gente tem que se arrepender realmente de tudo aquilo que nos fez mal a vida inteira. E a gente estava com tanta dúvida, por exemplo, minha tia queria saber se masturbação era pecado, porque e diversas outras coisas que a gente chega, né? Porque às vezes tem um fanatismo religioso, não só no muçulmanismo, como também na nossa religião, e aí aparece tanta coisa, assim, para saber se é pecado ou não. E a gente resolveu, né, ter aquele bate-papo legal com o padre. E nesse meio termo, né, eu já tinha falado com outros padres também, mas eu aí tive a experiência de falar com ele, que era um sacerdote já há mais tempo. Então a gente tem aquela certa experiência, né, porque geralmente as pessoas mais idosas tem uma mente mais fechada. E aí eu me senti na experiência de ter uma conversa com um padre já mais velho sobre isso. E aí surgiu o tema, né, da transexualidade. E ele falou que a gente não pode se culpar, e Deus não nos culpa, e Deus não nos castiga, e Deus não nos ama menos por uma coisa que a gente nasceu como. Ou seja, tanto a homossexualidade como a transexualidade, a gente sabe que é causado pelo nascimento, não é uma opinião, não é uma escolha. E aí, ver um padre, né, naquela idade, digamos assim, ter aquela mente foi assim, bem libertador e eu me senti livre, porque eu acho que Deus escolhe os desígnios e se ele me colocou naquele caminho, com aquele padre, naquela paróquia, para me conseguir a indulgência plenária e me livrar de todas as coisas que estavam pesando, né? Será que eu estava errado conforme minha religião? Porque eu realmente sou uma pessoa muito religiosa e venho de uma família muito religiosa. Então, será que eu estava vivendo errado? E não, então foi realmente bem libertador. E no ano da misericórdia eu consegui a indulgência plenária e ainda me libertar de tudo aquilo que poderia me fazer me sentir menosprezado, né? Do jeito por que as pessoas, né, olham. Vou vir com mais força gravar esse vídeo, porque eu já participava de diversos pontos da igreja, de diversos setores. Gosto de colaborar sim, gosto de me sentir incluída, gosto de me sentir útil, né, para a obra de Deus aqui na Terra. E eu vim falar para vocês, né, que se vocês têm uma religião,
se você é católico, se você é evangélico, não importa. O importante é que você não deixe o julgamento das pessoas te afastarem de Deus. E não deixem, né, que essa atitude dessas pessoas que várias vezes te condenam, te afastem da igreja, te afastem daquilo que você acredita. Ou pior, né, te revoltem, porque, por exemplo, me deixou muito triste aquela parada gay de 2015, onde as pessoas estavam fazendo aquela atitude blasfêmica, né, tipo atacando a Deus como se as coisas da religião fossem culpa dele, né, e aquilo me magoa muito, porque eu realmente me sinto muito inclusa na minha religião, assim como eu me sinto muito inclusa no meio LGBT por ser como eu sou. E eu não acho que seja certo as pessoas nos julgarem, assim como eu não acho certo as pessoas do lado LGBT se posicionarem, né, contra uma religião em si, porque eu acho que o que tem que ter é o respeito mútuo e o amor a Deus sobre todas as coisas, assim como manda, né? Independente da sua religião. Então é isso, galera. Se vocês gostarem, dê aquele joinha no vídeo. Contem aqui pra mim o que você acha, porque dizem que religião não se discute, mas eu acho que se discute sim, porque ainda mais nesse meio. Se inscrevam pra saber sobre os próximos vídeos, né? E até o próximo episódio, gente. Beijinho.